Para começar a entender isso, a gente tem que entender duas definições do que é uma raiz quadrada e o que é um módulo, tá? São as duas coisas necessárias para entender. A definição matemática de ambos está aqui. É claro que você olha esse negócio, se você não está acostumado, você vai achar esquisito, mas vamos lá, vamos passar por cada um. A definição de raiz vai ser a seguinte: a raiz quadrada de número A é um número que eu vou chamar de B. E isso é equivalente a eu dizer que o A, ele é o B ao quadrado. Só que tem essa restrição. O A e B, isso aqui significa pertence, isso aqui são os números reais positivos. Números reais são todos os números normais aí que a gente trabalha. Ou seja, de maneira rebuscada, eu estou falando que A e B são só positivos. Então, por exemplo, o que vai significar a raiz quadrada do número 4? Você pode chamar isso aqui de B, caso você não saiba. Pela definição, isso me permite falar isso aqui, ó, que raiz quadrada de 4 ser um número B é a mesma coisa, é equivalente, tá, a dizer que 4 ele é o B ao quadrado. E aqui às vezes é mais fácil de pensar. Quem é o número que é ao quadrado dá 4? E2. Talvez daqui você também diga uma coisa, né? Então, portanto, B é 2. Aqui você tem duas observações. Então, perguntar a raiz quadrada de um número é perguntar quem que é o quadrado da ele. Perguntar a raiz quadrada de 9 é quem é o quadrado da 9. Só que esse quem, ele é positivo. E aí é o que eu estava dizendo. Talvez aqui você se pergunte, ora, mas menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, menos 2 poderia ser uma solução aqui. Poderia, mas convenciona-se que não. Convenciona-se que eu apenas trabalhe aqui com valores positivos, como eu escrevi. E aí, claro, e aquele mais ou menos? Tem situação onde é negativo. Só que isso vai vir de um outro lugar. Veja, definição de módulo. O que significa módulo de um número? Se você já estudou módulo, você sabe que ele é uma... Por que não, né? Um operador que faz com que qualquer número fique positivo. E essa é a definição de módulo. Se você olhar ela bem, você vai ver que ela faz todo sentido. O que significa módulo de um número x aí? O que eu estou te dizendo é, se esse x for positivo, o módulo dele é ele mesmo, não muda. Você entendeu? O operador não faz nada. Agora, se o x for um número negativo, o módulo dele, você vai botar um menos na frente. Porque se o cara é negativo e eu boto um menos na frente, ele passa a ser positivo. Então vamos ver dois exemplos. O que é módulo de 4? Aí você vem aqui e pensa, bom, 4 é positivo, então eu estou na regra de cima. Como 4 é positivo, o módulo do 4 é o próprio 4. Olha só, né? O número que já era positivo continua positivo. E agora, o que seria módulo de menos... Vamos pegar outro número? Menos 10. Aí você vai lá e vai ver. Bom, menos 10, né? Ele é o nosso x. Ele é negativo. Como ele é negativo, eu vou usar a regra de baixo. O que a regra de baixo me diz? Que quando eu tento calcular o módulo desse meu menos 10, eu tenho que botar um menos na frente. Então isso aqui vai ser menos o menos 10. Tá vendo que eu botei o menos na frente? Só que menos com menos, a gente aprendeu. É mais. Ou seja, essa definição garante que quando eu pego um número positivo, ele não muda. E quando eu pego um negativo, ele aparece de sinal trocado. Só que então, a gente agora parte para uma observação super interessante. Então desce só um pouquinho e vem aqui notar uma observação. OBS. O que acontece se eu tentar juntar as duas coisas? Não, é as duas coisas? Não é duas coisas ainda. Só se presta atenção. O que acontece quando eu tento tirar a raiz quadrada de uma coisa ao quadrado? Só que veja, você não sabe quem é essa coisa. Se você já estudou matemática, talvez algum professor ou professora sua tenha dito que você corta o quadrado com a raiz quadrada. Isso está mais ou menos mentira. Isso só dá certo em algumas situações. Vamos tentar entender que situações são essas. Olha esse exemplo aqui. Vamos pegar o número menos 3.
Vamos elevar ele ao quadrado e vamos tirar a raiz quadrada com todas as definições que a gente já aprendeu. O que é menos 3 ao quadrado? Bom, menos 3 ao quadrado é o menos 3 multiplicado pelo menos 3. Essa é a definição de quadrado. 3 com 3 é 9, menos com menos é mais. Vai dar 9 isso aqui. E aí, sobrou a raiz, e eu acabei de falar lá em cima que raiz de 9, não é? Só tem uma resposta. 3. Só tem uma resposta. Só que, se você tivesse usado a regrinha do corta-corta, você teria chegado em outra coisa, né? Ó, vamos agora para uma outra perspectiva aqui. Vamos pegar a mesma coisa. Se você ir pelo caminho do corta-corta, olha o que acontece, né? Corta esse, sobra o cara de dentro, que é menos 3. Então, por um caminho deu 3 e por outro deu menos 3. Não pode. Não tem como uma mesma coisa chegar em dois resultados diferentes. Então, a gente nota que tem aqui um problema. Para de analisar esse problema, primeiro de tudo, o que eu tenho que te falar? O de baixo está errado. O resumo da ópera é que você não pode fazer o corta-corta em números negativos. Firmeza? E, na verdade, qual que é a regra correta, né? É a que eu vou te mostrar. Você percebe uma coisa? Se eu tivesse feito essa mesma brincadeira, só que em vez de menos 3, eu tivesse botado 3... Eita. Eu tivesse botado 3 positivo. Você tá vendo? Nossa, ficou muito feio, né? Tenha tanta paciência, não somos bárbaros. Vamos deixar mínimo... tem algum problema aqui na minha tela, tá? Enfim. 3 positivo. Bom, faz o cálculo, não inventa a regra. 3 ao quadrado, você já sabe que isso é 9. E a raiz do 9, a gente já falou que era 3. Aqui eu poderia fazer uma observação muito curiosa, né? Quando eu coloquei aqui dentro 3, o resultado foi o próprio 3. Só que quando eu coloquei aqui dentro menos 3, o resultado foi ele oposto, não é? Ele de sinal trocado. Dá para generalizar essa ideia. Quer dizer, se você vir aqui, o que é a raiz quadrada de uma coisa ao quadrado? Vai ser a própria coisa se ela for positiva. E vai acabar sendo ela de sinal trocado se ela for negativa. Percebe que esse caso de cima foi isso aqui, e esse caso de baixo é esse daqui. Então a gente nota que a raiz quadrada de um x aí ao quadrado tem duas interpretações. Só que, acho que você já viu onde eu tô querendo chegar. Percebeu que a definição de raiz quadrada de um cara ao quadrado, que é essa daqui, é a mesma de módulo? É a mesma coisa. Logo, 3 pontinhos é conclusão, hein? Eu concluo que módulo de x e raiz quadrada de uma coisa, né, de um x ao quadrado, é igual. Dá na mesma. E, na verdade, então, é isso que você vai ter que decorar. Que, na realidade, não existe corta-corta. O corta-corta só dá certo se o x é positivo, porque o módulo de um cara positivo é ele mesmo, não muda. Mas se você quiser, é difícil, né? Se você quiser decorar, na realidade, você até pode fazer o corta-corta, só que o resultado não é o próprio x, e sim módulo de x. E vou te contar um segredo. Módulo de x, pelo menos nesse contexto, pode ser entendido como mais ou menos x. Tá? Módulo de x pode ser entendido como mais ou menos x. Nesse contexto. E agora a gente conclui, para fazer isso tudo aqui fazer sentido. Por que aparece mais ou menos quando eu vou tirar alguma raiz quadrada? Vamos lá. Imagina essa seguinte equação. X ao quadrado é igual a 16. Numa equação, para resolver, você aplica o princípio da equivalência, que é aquele que diz que você pode fazer uma mesma operação dos dois lados. Eu quero saber quem que é o x. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Não é? É uma operação, então eu tiro raiz na esquerda e tiro raiz na direita. Olha que bonito.
Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4, né? Quem é o quadrado positivo que dá 16? 4. E pelo que a gente acabou de ver lá em cima, quanto que é a raiz quadrada de uma coisa ao quadrado? O módulo dela. E aí eu disse que tem um apelido, né? Uma diquinha. O módulo pode ser entendido como mais ou menos. Esse mais ou menos você até pode tacar lá para o outro lado. Porque se for mais, vai ser o próprio 4. Se for menos, você multiplica os dois lados por menos 1, né? Então, você pode meio que tacar lá para o outro lado, não tem nenhum problema. Fica que x é mais ou menos 4. Olha que fofo. O mais ou menos apareceu. Então, você tem todo o direito de achar isso confuso e por isso eu te dou uma dica. Claro, é interessante que você tente entender, então assista o vídeo quantas vezes forem necessárias. É engrandecedor você assistir isso até entender, tá? Mas eu posso te dar um resumo. Se você tiver que calcular a raiz quadrada de um número, raiz de 64. Irmão, não tem mais ou menos, vai ser só 8. Agora, se tiver uma letra envolvida e você não conhece nada dessa letra, por exemplo, x ao quadrado igual a 64, aí aparece mais ou menos, tá? Aqui sim x é igual a mais ou menos 8. Então, tem letra envolvida e você não sabe o sinal dela, então vai aparecer o mais ou menos. Se você já tem um número aqui na tua cara, então o resultado é apenas o mais, né? Apenas mais 8 nesse caso. Esse é o resumo que você pode usar aí nas suas provas. Ok? Então é mais ou menos isso. Um beijo e um abraço.